Então, olá a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje, o tema da nossa aula é resolução de problemas por meio de busca, e aí nós vamos aplicar a busca cega ou a busca exaustiva. Nós vamos ver esses dois cenários, ok? Os encontros nossos anteriores, estávamos falando sobre inteligência artificial, o conceito de inteligência, o que é ser inteligente, né? E aí a gente vem evoluindo a aula, falamos sobre as classes de problemas, né? Problemas que são resolvíveis em situações matemáticas de primeiro grau, né? Equações de primeiro grau ou em tempo de n linear. E aí a gente foi evoluindo esses problemas até que eu fiz um exemplo com vocês e mostrei que a máquina, ela tem um problema muito sério, né? Esse modelo nosso aqui, arquitetural, quando a gente começa a ir para funções mais exponenciais. A gente vai aumentando o tamanho da entrada para o problema, e isso daí vai fazer com que a máquina tenha dificuldade nesse processamento. Aí explicamos também sobre a parte de alocação de memória e sobre a parte de alocação de disco, né? O tempo é medido, né, nesses dois cenários. Acontece o seguinte, nem todos os problemas que nós temos aí na ciência da computação ou na vida real são problemas que sejam resolvíveis de maneira tão rápida e trivial, né? Nem todos os softwares criados, nem todos os sistemas a serem trabalhados são sistemas de prateleira ou só de formulário, inserção de dados, recuperação de dados. Existem algumas classes de problemas que são mais que tem uma problemática maior, que há necessidade de estudo, há uma necessidade de implementação de algoritmos específicos, né, de algoritmos clássicos, para você conseguir resolver, né, aquele problema, ou até mesmo encontrar uma solução próxima da que você considera, ou da que você tem o entendimento, ou da que o projetista entende como sendo a solução ideal. Então, dentro das classes de problemas que nós temos aí na ciência, existem problemas conhecidos como problema de busca, né? Então, quando eu falo para vocês que a aula de hoje é sobre um problema de busca, é porque existem alguns algoritmos clássicos, né, que conseguem resolver alguma situação onde o objetivo é encontrar algo, seja através de uma representação em árvore, seja através de uma representação diferente, seja através de qualquer tipo de representação. Então, existem problemas onde a ideia é encontrar, fazer a busca por algo, ok? E quando eu falo fazer a busca por algo, não é que existe um objeto e você tem que achar ele, não, entendeu? Por exemplo, existe uma situação que você quer encontrar, né, o melhor caminho, ou o caminho mais curto, ou o caminho mais rápido entre dois pontos. E esses dois pontos podem ser duas cidades completamente distintas, né, fisicamente separadas, obviamente, né? Então, esse cara que eu estou te dando um exemplo, ele é um problema de busca. Por quê? Você tem N rotas para sair do ponto A e ir até o ponto B, e aí você tem que saber representar esse problema, matematicamente falando. Você tem que saber representar ele algoritmicamente falando, né? Que aí você vai modelar, você vai projetar o seu algoritmo. E, no final das contas, esse algoritmo seu, ele tem que ser eficiente, né? Lembra que eu falei de eficiente? Eficiente é quando é rápido, né? Vamos colocar assim entre aspas, né? Eu estou olhando o tempo de execução, quando eu falo eficiente. Mas eu posso olhar também pelo tempo de eficiência relacionado ao uso da memória, né, de armazenamento. Mas voltando, esse algoritmo seu tem que ser bem projetado ao ponto de ser eficiente na busca desse melhor caminho. Não dá para poder ficar ali o tempo todo, 10 dias, entendeu, calculando a rota. Não dá, cara, entendeu? E hoje, com a dinâmica que nós temos, com a capacidade computacional de processamento de memórias que acabou tendo esse boom aí de 2008 para cá, você consegue ter cada vez melhores equipamentos que processam isso cada vez mais rápido. Mas ainda assim não vai resolver o problema que nós chamamos de problema de busca.
porque ele é um algoritmo já tendencioso, entendeu, a ter uma execução lenta. E aí o trabalho nosso como projetista, né, como um cara que é um profissional, uma pessoa que entenda disso daí, é maximizar esse tempo, melhorar ele, ok? Então, quando a gente fala de problemas na ciência da computação, existem vários problemas a serem resolvidos. Um dos problemas a serem resolvidos são problemas que trabalham com algum tipo de busca. E aí, essa busca, ela tem alguns algoritmos clássicos de resolução, e são esses caras que a gente vai apresentando para vocês. Então, a gente apresenta uma classe de problema A, depois apresenta uma classe de problema B, e aí você vai pegando a sua caixinha de ferramenta e vai colocando mais ferramenta ali dentro. Vai chegar um ponto que você vai ter uma visão maior, mais elaborada, do qual você vai conseguir resolver mais problemas e de maneira mais eficiente, ok? E até mesmo saber, né, poxa, isso daqui não tem como resolver, isso daqui é insolúvel, né? A gente tem que ter sabermos passar essa segurança para quem está demandando ali aquela situação, ok? Então, o que é um problema dentro da ciência da computação? É qualquer situação, ok, que eu preciso que ser resolvido, entendeu? E essa resolução, ela tem que ser mapeada através de uma sequência de ações, ok? Que tem o objetivo, né, de resolver esse problema, né? Então, você tem uma sequência de passos, ok, com o objetivo de resolver um problema. Isso daqui tem que ser mapeado ao ponto de eu conseguir transformar isso daqui em uma fórmula matemática de execução, e eu tenho que conseguir projetar isso daqui em uma estrutura de passos, como se fosse um algoritmo, que, na verdade, no final das contas, vai se tornar um algoritmo, ok? Então, aquilo que eu falei para vocês, quando a gente começa na aula, na área, né, de análise de desenvolvimento de sistemas, sistema de informação, ou ciência da computação, primeiro a gente olha para o algoritmo como uma disciplina, né, no qual você quer construir um programa. Agora não, agora a gente olha para um problema e aí nós vamos conseguir construir um algoritmo, ok, que consegue resolver esse problema. Entendeu? Nós não estamos mais preocupados com a estrutura do algoritmo, nós não estamos mais preocupados com declaração de variável, nós não estamos mais preocupados se a gente vai dar conta ou não de programar. A ideia é projetar o melhor algoritmo possível para resolver esse problema aqui, ok? Então, essa situação toda, essa definição do que é um problema, ela é importante, porque senão você não projeta, porque se você não projeta, você não coloca as situações A, situações B, e aí você não consegue resolver, porque você vai estar sempre nesse loop aí, ok? Então, você pode observar que, nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, quando eu falo situação, ok? Ela é o meu estado inicial. Quando eu falo sequências de ações aqui, ok? São as operações que irão gerar, entendeu? Uma sucessiva alteração nos estados, ok? E o objetivo é o nosso estado final, é quando a gente resolve o problema. Então, eu consigo pegar uma frase e quebrar ela em 3 situações. Então, essas 3 situações a situação do estado inicial, ok? Quais são as ações que eu tenho que executar para resolver esse problema e o estado final, ok? Então, um algoritmo, basicamente, ele tem que trabalhar bem sobre esses 3 aspectos, ok? Então, existe uma metáfora, né, na resolução de problemas, né, por meio de busca, né? Então, existe um problema, e aí eu vou resolver ele como? Aplicando algum algoritmo de busca, tá? Então, primeiro eu tenho que conseguir transformar, entendeu? Um problema desse cara aqui em um problema de navegação. Se é um problema de busca, eu tenho que transformar ele num problema de navegação. Então, eu tenho que simbolizar ele, eu tenho que abstrair ele para um campo até mesmo visual, entendeu? Onde eu consiga desenhar isso, ok? E fazer tipo um mapa, porque eu preciso resolver esse problema. Então, é a primeira estratégia aqui que nós temos para os algoritmos de busca, ok? E aí eu vou definir qual que é o ponto de partida nesse mapa.
Depois eu vou definir como que funciona esses agentes meus de buscas, quais são as regras. Eu posso passar por duas cidades ao mesmo tempo, duas vezes na mesma busca? Eu posso colocar pesos de um ponto a outro, esses pesos poderiam representar a distância em quilômetros de uma cidade A para uma cidade B, entendeu? Então, esses caras aí são no nosso caso ali, né, a sequência de ações que eu posso estar fazendo. E o estado final seria onde é que eu quero chegar. Então, uma possível solução para isso é quando eu coloco aqui embaixo toda a sequência de passos certinho no mapinha de onde é que eu tenho que ir. Entendeu? Então, você percebe claramente que eu consigo fazer esse tipo de trabalho. Se eu pegar aqui no Google Maps, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, e eu faço uma pesquisa aqui, sei lá, estou com vontade aqui de ir para a praia, né? Vamos pensar numa praia massa aí. Porto de Galinhas, lá em Pujuca. Ok? Então, se eu clicar aqui em rotas, tá vendo? Se eu clicar em rotas, eu vou abrir aqui um problema, tá? De busca. Vai cair nos algoritmos de busca. Então, eu coloquei aqui rotas. Então, eu vou partir aqui de Goiânia, Goiás, né? Não Goiânia, Pernambuco. Existe uma Goiânia lá em Pernambuco. Beleza. Se vocês observam aqui, eu consigo, dentro de uma resolução, colocar o mapa, ok? Vocês estão vendo aqui o mapa. Consigo traçar uma possível solução, tá vendo essa azulzinha aqui? É um possível caminho, tá vendo? Nesse caso, o meu algoritmo sabe que existem outros caminhos para eu poder chegar lá, ok? E aqui eu digo os critérios, eu quero o menor caminho, eu quero o caminho mais rápido, o caminho que paga menos pedágio, entendeu? O caminho com menos trânsito, então existem algumas situações. Para cada solução dessa, eu consigo mapear aqui, ó, do lado, como que eu vou fazer o detalhe desse trajeto. Então, eu vou dirigir por aproximadamente 33 horas, seguindo a velocidade da via, pela BR-101, entendeu? Depois eu vou pegar na BR-242, por mais 34 horas, etc. Eu posso vir aqui e exibir os detalhes. E aí ele vai colocar passo a passo de todas as cidades, entre aspas, né, todos os pontos aqui que tem, para eu chegar até o meu local. Mas, veja bem, se eu pegar essa setinha aqui, ó, e arrastar, eu posso criar N situações, tá vendo aqui? Eu posso vir aqui em cima, em Palmas primeiro, ó, e depois ir para Recife, eu posso ir lá para Juazeiro do Norte, entendeu? Ir para Recife, não, eu posso passar em Ilhéus primeiro, para depois eu vou para Recife, vou para Porto Seguro, entendeu? Vou para Berlândia, entendeu? Volto para Rio Verde primeiro, depois eu vou para lá, vou para cá, entendeu? Então, acho que vocês entenderam, né? Então, cada linha dessa é uma possível solução. Qual dela é a solução que você quer? Não sei. Por isso que a gente fala que a solução, ela é próxima, entendeu? Para você, essa daqui é a solução ótima, porque você precisa passar em Araguaína, mas eu não preciso passar em lugar nenhum, então eu posso pegar a rota mais rápida. Entendeu? Então, assim, isso daqui é um algoritmo clássico por trás, porque que graças ao aumento da capacidade de processamento, nós conseguimos ver isso daqui quase que em tempo real, né, colhendo várias informações de vários sensores, de várias máquinas espalhadas no globo terrestre aqui, e aí a gente consegue fazer um planejamento de uma viagem nesse nível. Então, um algoritmo de busca, ele tenta traçar um caminho entre o ponto A e o ponto B, ou, se você quiser, você pode programar todos os possíveis caminhos de um ponto A a um ponto B e depois fazer uma escolha. Quanto tempo isso daqui vai gastar? Pensa, um mapa desse tamanho aqui, quantos caminhos eu tenho de Goiânia até Porto de Galinhas? Se eu tiver que processar isso tudo aqui, todos os possíveis caminhos, você pode ter certeza que não existe máquina que consiga processar isso aqui. Entendeu? Não no tempo hábil, né? Entenda que quando eu falo não consiga, eu não vou ficar esperando a eternidade para ele poder ficar processando aquilo ali. Então, o que as máquinas fazem? Uma estratégia é nunca buscar todos os possíveis caminhos, entendeu? A ideia nossa é o quê? É você vir aqui, entendeu? Dentro de uma situação já prevista, de um ponto para o ponto A, para o ponto B, você estabelecer alguns critérios,
que vai nortear essa busca e vai filtrar esse universo de possíveis soluções em um universo menor. Então, o que que você quer numa viagem de carro, geralmente? Gastar menos, chegar mais rápido. Com base nessas duas informações, você consegue filtrar uma série de outras situações, né? Você consegue eliminar uma série de outras cidades que você poderia estar passando aqui, entendeu? Então, o algoritmo usa dessas estratégias para poder diminuir o alcance do algoritmo, para que, diminuindo o tamanho da entrada do meu algoritmo, eu consiga resolver esse problema de uma maneira o quê? Mais rápida. Então, o objetivo nosso é conhecer algumas estratégias por trás disso daqui, ok? Então, essa é uma metáfora relacionada ao que é um problema, ok? Então, vamos entender aqui que eu preciso ir de Arad a Bucareste, ok? Então, eu vou sair de Arad, vou passar até chegar em Bucareste. Esse daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar, né, transformar isso daqui no mapa, ok? Você pode perceber que eu transformei cada pontinho desse daqui, é o nome das cidades que tem em volta de Arad, filtrados, né? Eu não vou colocar todas, vou colocar só as mais próximas, para o meu algoritmo direcionar e eu conseguir processar isso. Se eu tiver que processar todas, é impossível, ok? Então tá. Aí eu posso inserir mecanismos, né? Lembra lá agora que eu falei que você quer ir mais rápido e com menor custo? Aqui, o único critério aqui nesse exemplo nosso é que seja o caminho mais curto, a menor distância, ok? E aí, a menor distância, eu vou mapear de um ponto A para um ponto B, esse número que está aqui, ó, do lado, é um número que eu vou chamar aqui, então, ok? Eu vou chamar esse número aqui de peso. Então, cada pontinho dessa daqui é um nó da minha rede, cada ligação de dois nós, eu chamo de aresta, ok? E essa aresta pode ter peso ou não. Nesse caso, é um problema nosso que tem peso. Então, aqui, ó, tem 118 quilômetros de Arade até Temissora e tem 75 quilômetros até Zerinte. Então, qual é o problema? O problema é que você tem que conhecer na memória do seu computador, na memória do seu algoritmo, o máximo possível de informação que te ajude a tomar as decisões. Existem várias estratégias para eu fazer uma busca. Vamos imaginar aqui que eu só consigo enxergar essas duas informações aqui, ó. Entendeu? Eu só sei a distância de Arade até a próxima cidade, que é 75. Eu sei da próxima, que é 140. E eu sei que da próxima é 118. Ok? Então, qual que seria uma estratégia aqui? O que é que vocês poderiam tomar de decisão aqui? Para qual cidade a gente vai? Obviamente, a maioria dos cenários, né, induzem nós a irmos pelo caminho mais o quê? Mais curto. Então, eu posso ir aqui para cá. Mas você percebe que se a gente sabe que a cidade está mais para a direita, talvez a gente andasse mais rápido por com distância maior aqui, até essa próxima cidade, a gente eliminaria essa transição. Porque se eu somar 75 mais 151 aqui, entendeu? Já vai dar 226, que é maior do que o caminho daqui até aqui. Então, se você olhar só para esse ponto aqui, ó, e olhar só para as situações que estão na sua frente, você toma a decisão de ir pelo caminho do quê? De 75. Mas você tem que lembrar que seu algoritmo não sabe olhar para frente, entendeu? Ele não sabe o que tem para frente. Ele sabe que você está nesse ponto. E ele sabe o caminho desses outros. Então, o que você tem que fazer? Criar uma estratégia de memória, entendeu? Através de variáveis, através de alguma estrutura de dados, que você consegue armazenar esses pontos. E aí o algoritmo passa a tentar testar todas as possibilidades até ele te dar um caminho o quê? Mais curto. Entendeu? Se você não quer testar todas as possibilidades, você não quer melhorar o seu desempenho, vamos dizer assim, você pode tentar ir por uma estratégia de sempre pegar o caminho de menor peso. Esse sempre pegar caminho de menor peso, nós chamamos ela de estratégia gulosa. Na ciência da computação se chama estratégia gulosa. Por quê? Você pega
sempre o caminho mais curto. Você não quer esperar o próximo, então você é guloso. Você não quer esperar, você vai, né? Quem não tem paciência, né? Queima a língua, né? Então, se nós pensarmos na estratégia gulosa, como que seria o nosso trajeto? Eu pegaria daqui até aqui, porque não tem outra situação, daqui até aqui. Aqui eu testo, 99 é maior do que 80, então eu desço, ok? Aqui eu tenho mais duas situações. Eu vou para cá, 97, porque é menor do que 146. Aqui só tem uma situação, que é 101. Então você percebe que o meu caminho seria esse daqui, ó. Passo aqui, desço aqui e sigo até aqui. A estratégia gulosa não é uma solução péssima, entendeu? Você pode perceber que tem soluções piores aqui no mapa. Entende? Porque se eu pego para minha, sei lá, se eu pego numa situação aqui que eu dou uma volta muito grande, talvez ficaria mais o quê? Mais custoso, ficaria maior, né, o quilômetro aqui, entendeu? Então, não necessariamente a estratégia gulosa ela é ruim, a estratégia gulosa ela pode te resolver em alguns cenários, mas nem sempre você vai estar utilizando essa estratégia para poder estar o quê? Para poder estar delimitando o seu trabalho. Então, seria bom você implementar alguma solução. Mas se eu não quero esperar, cara, se eu não quero processar e obter uma solução, uma possível solução melhor, ok? Para depois eu partir e executar essa solução, então eu pego sempre a rota mais curta, entendeu? Então eu posso, dentro do Google Maps, sempre usar a estratégia, em vez de ficar recalculando o tempo no mapa, eu faço um cálculo principal, entendeu? Do trajeto maior que eu estou querendo pontar para o ponto B, ok? E à medida que eu for andando aqui nesse ponto, e houver alguma alteração, eu pego sempre o caminho mais curto, que me faça voltar para essa rota, entendeu? Então, eu posso fazer um mix de algoritmos também, não tem problema. Então, esse daqui é um exemplo para vocês, onde eu posso medir a distância entre Romênia, lá na Romênia, né, de Arad a Bucareste. Ok? Então, essa seria a nossa introdução. E aqui seria, então, um algoritmo, que nós chamamos de algoritmo genético, tá? Que ele tem o objetivo de testar, né? O que esse algoritmo faz? Ele vai tentar testar todas as possíveis soluções e te trazer a melhor solução dentro da que ele encontrou. Não sei se a solução é a solução ótima, ok? Ou seja, que não existe uma solução melhor do que aquela. Mas ele vai tentar trazer para vocês, dentro do que ele entendeu, dentro da percepção do algoritmo, ele vai trazer a melhor solução. Se ela é a ótima, eu não sei, ok? Mas ela é uma situação que boa. E na maioria dos casos, em algoritmo que a gente está trabalhando, o bom é inimigo do ótimo, né? Você mira no bom, trabalha em cima do bom e depois você busca o ótimo. Então, é uma estratégia para vocês fazerem. Então, observa como seria a criação desse algoritmo. Aqui é o título do meu algoritmo, algoritmo genético de busca. Aí eu vou criar uma função, agente de resolução de problemas simples, ok? E vou passar como parâmetro aqui a percepção. A percepção é o quê? É o ponto onde é que eu estou, ok? O que eu percebo que está à minha volta, ok? E ele retorna uma ação. Então, quais são as entradas do meu algoritmo? A minha percepção, ok? A percepção e uma percepção. A percepção é o ponto que eu estou e uma percepção do que eu estou querendo atingir. As variáveis estáticas, eu vou criar algumas variáveis para eu poder armazenar esse cenário. A sequência, sec, que vai ser uma sequência de ações inicialmente vazia, né? Porque acabei de iniciar. Estou nesse ponto aqui. Qual que é o valor da minha variável? Sec. Está vazio, eu não tenho nenhuma sequência. Okay? O estado é alguma descrição do estado atual do mundo. Ou seja, qual é o estado atual? Eu tenho a cidade de Zeride para eu poder caminhar, 75 quilômetros é o peso dela, e eu tenho até Timissoa, ok? Que são 118. Problema, a resolução, a formulação desse meu problema. Então, esse cara aqui é a função básica que eu vou estar trabalhando. Então, esse problema aqui é a formulação dele. Esse problema poderia ser partir de Arad até Bucareste. Entendeu? Partir de Fagaraz, ok? Até Fiore.
ok? Então, assim, esse seria o meu problema, ok? Ir de um lado para o outro, né? Sair de um ponto A e ir para um ponto B. Beleza. Aí, eu vou pegar meu estado, vai receber, tá? O estado atual, que é o estado que eu já estava, mais a percepção sobre o mundo à minha volta. E aí, eu vou testar. Se a minha sequência, entendeu? Se SEC estiver vazia, ok? Então, faça. O objetivo recebe a obrigatoriedade de eu formular o problema. Qual que é o meu problema? Eu tenho que partir para um ponto A para um ponto B. Qual que seria esse cara? E aí eu parto, qual que é o estado que eu quero? Entendeu? Então, eu consigo preencher essas três variáveis que foram explicadas aqui. Depois, se não for isso, você está vendo que tem uma indentação aqui, tem um tab bem aqui. Então, esses três caras estão dentro desse se, ok? Agora, de qualquer jeito, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. A minha ação recebe primeiro, ok? Qual que é o primeiro passo que eu vou dar e a minha sequência, que nesse momento pode estar vazia, ok? E aí, a minha sequência recebe o resto do que eu preciso percorrer, até chegar na cidade. Volto aqui, já não é a primeira vez, então esse cara não está mais vazio, ele tem a sequência do estado que eu estava. Então, armazena o que eu estou e adiciona o próximo. Então, você vai perceber o seguinte, que uma ideia daquele SEC meu, ao final de uma execução, ele vai estar preenchido com as cidades que ele percorreu e qual foi o valor que ele percorreu naquele ponto, do ponto A para o ponto B. Então, você vai ter, dentro desse SEC, você pode colocar ele como um array, vários SECs. Cada SEC desse é uma sequência, entendeu? Que quando você somar ela, você vai ter a distância total do ponto A até o ponto B. Qual que é o ponto A, qual que é o ponto B? Não sei, vai depender lá na hora da definição do meu problema. Você pode pedir o usuário para digitar qual que é a cidade de origem, qual que é a cidade de destino. Igual o Maps fez ali comigo. Eu fui lá, coloquei destino e marquei a cidade de origem. Estou tentando contextualizar para vocês do ponto de vista de análise e desenvolvimento de sistemas, para poder trazer uma prática maior à resolução disso daí. Então, quando eu vou formular esse problema, eu tenho que pensar, eu tenho que definir um estado final do qual eu paro de ficar rodando esse algoritmo. Porque se eu não parar aqui, ó, esse algoritmo, se eu não definir ele vai ficar rodando eternamente. Lembra-se que o problema de saber se um algoritmo está rodando eternamente, ou se está demorando processar, ou se ainda está em execução dentro de um tempo hábil, é um problema insolúvel na ciência da computação. Nós chamamos esse cara aqui de problema da parada. Não sei se vocês recordam, né? Que eu falei para vocês na aula anterior. Então, halted problem. Ok? Então, se você procurar isso daqui, né, é uma prova de um ou mais casos de problemas de decisão, ok? Se o problema está concluído ou não, ok? Então, se eu não sei se o problema está concluído ou não, como é que eu mando o algoritmo parar? Certo? Então, se eu falo para você aqui, ó, estar em Bucareste, então eu estou definindo uma ação do qual o meu algoritmo vai rodar até qual situação? Estar em Bucareste. É aqui, ó. Ele só vai parar quando chegar aqui. Enquanto não chegar aqui, ele não para. Por que que eu tenho que definir isso daqui? Porque senão a minha máquina nunca vai saber qual que é o ponto que ela tem que parar. Ok? E aí, para eu especificar esses problemas que eu estou falando, então eu tenho um estado inicial, estou em Arad. Eu tenho uma função sucessor, S de x, que é um conjunto de pares de ação e estado. Então eu vou estar S inicial, estou em Arad, ok? E aí eu tenho uma possível solução de Arad a Zerid, ok? O meu estado vai mudar para Zerid. Ou de Arad até Sibiu, e meu estado então vai mudar para Sibiu. Por isso que eu tenho que passar esse cara aqui, que é a minha, onde é que eu estou querendo ir, ok? E o estado onde é que eu vou ficar. Certinho? Por isso que é sempre essas duas situações. Tá tranquilo, né? Então, esse seria a situação desse cara aqui.
E aí eu vou testar se eu atingir o meu objetivo. Se eu não testar, eu não vou saber se a máquina está rodando, se ela está em processamento, se ela está demorando, ou se ela travou. Eu não vou saber, então eu vou testar. Então eu vou testar o seguinte: essa condição está em Bucareste, ela foi satisfeita? Se não, ele vai continuar no loop. Então, esses problemas que eu estou trazendo para vocês, é comum você deixar ele dentro de um while, né? O while, ele vai ficar rodando ali, ó, enquanto não tiver alguém que vem e fala assim para ele, para de rodar, entendeu? Então, onde nós criamos estruturas de dados em análise e desenvolvimento de sistemas, que a gente não fica criando estrutura de while, que a gente estamos mais acostumados a fazer for, porque o for, ele tem o for, ele é uma tarefa como se fosse um projeto. Ele tem um estado inicial, ele tem alguns critérios, entendeu? E ele acaba. O while, não, o while é como se fosse uma atividade corriqueira do dia a dia. Ele fica executando ali, ó, e você nunca percebe o que está acontecendo. Enquanto você não fala para ele parar, ele não para. Entendeu? Então, só para vocês verem que, tecnicamente, há uma distinção muito perceptiva do uso da estrutura, né, de programação dentro desses caras, entendeu? Então, aqui eu vou ficar executando enquanto uma situação não estiver sido satisfeita. Aqui eu vou executar de um planejamento inicial até um planejamento final. Ele sabe quando vai iniciar e sabe quando é que vai terminar, ok? Então, esse teste de objetivo, que a gente fala teste objetivo, esse teste do objetivo, ele diz se a máquina tem que continuar rodando ou não. Então, ele vai perguntar, estou em Bucareste? Porque o objetivo não é estar em Bucareste? Então, ele vai fazer uma pergunta assim, ó. Ele movimentou para cá. Ele vai perguntar aqui: estou em Bucareste? Não, vem para cá. Estou em Bucareste? Não. Estou em Bucareste? Não, ele está executando. Estou em Bucareste? Não. Estou em Bucareste? Não. Estou em Bucareste? Não. Estou? Não. Estou? Sim, para. Para e retorna essa sequência que eu fiz aqui, ó. Entendeu? Aí ele vai para a próxima. Aí ele armazena esse valor aqui. Então, essa estrada aqui, ó, ela vai ter um número. Sei lá, 1.200. Essa outra estrada aqui, ó, ela vai ter um outro número, 980. Essa outra estrada aqui, ela vai ter outro número, 900. Entendeu? Essa outra estrada aqui, ela vai ter 930. Entendeu? Vai chegar no final, você vai perceber que essa estrada aqui é a mais curta, com o valor de 900. E aí é essa solução que o algoritmo vai retornar para você. E aí, isso que eu acabei de falar aqui, o de 900, 1.000, 1.930, é o que a gente chama de custo do path, custo do caminho, ok? Então, esse custo, path cost, entendeu? Ele vai ser a soma de todas essas distâncias, ou o número de ações, ou o número de cidades que foram visitadas, entendeu? Então, assim, você pode querer nem que demore mais, mas eu quero visitar todas as cidades. Aí é um outro problema, diferente desse daqui. Aqui eu quero chegar no problema de um ponto A a um ponto B no menor custo. Mas eu tenho um problema de visitar todos os pontos. Entendeu? Então, para eu visitar todos os pontos, é outro problema. Eu não estou preocupado mais com custo, eu estou preocupado em visitar todas as cidades. Então, são problemas de busca? São. Resolve a mesma solução, o mesmo algoritmo? Não, você vai ter que mexer no algoritmo. Entendeu? Cada problema desse, você aplica um algoritmo diferente. Ok? Então, essa é a definição, né? Essa é a definição do problema de busca. A gente está dentro desse cenário. Né? Aí, como eu estou já explicando para vocês falado, eu estou me localizando aqui nos algoritmos. Beleza. Aí existe um problema de formulação, né, que a gente tem que praticar, que é se a gente dá conta de formular esse problema do jeito que eu acabei de falar. Então, eu falei de duas situações, e na minha cabeça eu já consegui mapear duas formas de estar o quê? Trabalhando. O primeiro problema é de sair de um ponto A para um ponto B, aí eu formulei um algoritmo. O outro problema é visitar todas as cidades, então eu já consegui adequar esse algoritmo e melhorar ele para poder fazer isso. Existe um problema, uma resolução, que a gente chama de problema das 8 rainhas.
Esse problema das 8 rainhas, só para vocês entenderem o que, que eu falo, por que esses caras são clássicos? Porque se eu colocar aqui, ó, problema das 8 rainhas. Se eu colocar aqui para você, ele já traz aqui para você, ó. $1 milhão para quem resolver este simples, entre aspas, enigma do xadrez. O desafio proposto consiste em colocar várias damas em um tabuleiro sem que se comam entre si. Ok? Então, isso daqui é um problema, né, de estar fazendo isso daqui. Esse problema das 8 rainhas, ela foi proposto lá em 1800 e alguma coisa. Só para vocês terem uma ideia do quão antes da ciência da computação esse problema está. Né? Você sabe que a era dos computadores eletrônicos, ela começou a partir de 1930, né? Dos computadores eletrônicos. Isso, a partir de 45 que a gente teve a definição de computador, não é isso? Então, 930, 1840. Só para você ver aí, né, quanto tempo tem na lacuna aí. Então, isso aqui é um problema o quê? Matemático, tá? É um problema matemático que nós trazemos para cá. E aí, aqui ele fala qual que é o problema que você tem que estar trabalhando. Então, quando eu falo para vocês que é um problema clássico, é porque se você digitar em qualquer lugar, cara, ele vai estar aqui. Vai cair para você. How-Ted Problem, está aqui. Problema das 8 rainhas, está aqui. Problema do caixeiro viajante, está aqui também. Entendeu? Então, o que que acontece? Existe um tabuleiro, né? O tabuleiro, existe uma padronização para você resolver, né? Então, esse problema aqui, ele tem que ser definido. Lembra que quando eu estava falando que tem que formular um objetivo, especificar o problema, estado inicial, sucessor, teste objetivo e o custo? Então, esse cara aqui, ó, a gente tem que mapear e conseguir transformar isso daqui em um algoritmo. Então, o espaço de estados derivados da formulação de problema impacta na eficiência da busca da solução. Se eu estou fazendo um tabuleiro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 8 por 8, entendeu? Você tem 8 elevado a 8 vezes 7 elevado a não sei o quê, possibilidades que eu tenho de movimentar alguma peça aqui dentro. Somado a isso, você tem a possibilidade de qual que é qual que é o objeto que você está trabalhando, né? Ok? Se você tivesse aqui com o objeto do cavalo, ele só movimenta em L. Se você tiver com o objeto da rainha, ele movimenta em qualquer posição. E você tem que organizar ela de tal situação que ela não pode uma comer a outra, entendeu? Uma matar a outra. Não pode uma dar cheque na outra. Bem, professor, com licença aqui. Mas isso eu sei, eu jogo xadrez e mexer a rainha assim é muito complicado. Colocar 8 rainhas num tabuleiro, sei que nenhuma delas pega a outra, é uma solução muito difícil. Não tem como. Mas aqui nós estamos trabalhando nesse tipo de algoritmo mesmo, tá? Algoritmo que é trivial, a gente resolve com for ou com alguma estrutura já de dados fixada, né? Aqui nós temos que criar estruturas dinâmicas. Estruturas de dados que crescem e recolhem e que mudam dinamicamente. Então, a gente tem que aprender isso. Por isso que não pode ser aplicado, né, os algoritmos clássicos que vocês estão acostumados. Entendeu? Então, esse daqui é um problema simples, tá? De computação. Por mais que para nós seja um problema difícil de fazer, porque nós somos seres humanos e a gente sempre vai pensar nessa possibilidade, mas a máquina, ela consegue testar uma por uma de todas as soluções mais rápido do que a gente. Ela ganha em escala de processamento, entendeu? Ela não sabe dizer, eliminar, né, um problema óbvio, né? Ela vai testar todas as possibilidades e a gente vai ter que brincar com isso, por exemplo, entendeu? Entendi. Tem que dispor essas 8 rainhas num tabuleiro de xadrez sem que qualquer uma delas esteja sob ataque das demais. Eu não posso dar cheque nelas, entendeu? E eu não posso uma comer a outra, entendeu? Não pode haver mais de uma rainha em uma mesma linha, obviamente. Por que não pode haver uma rainha? Aí eu tenho que definir as regras, né? O que é sob ataque? Né? O que é estar sob ataque? Estar sob ataque é interpretar o que esse objeto aqui
como que esse objeto trabalha. Porque o bispo trabalha de um jeito, o cavalo trabalha de outro, o peão trabalha de outro, o rei trabalha de outro, a rainha se movimenta de outra forma, entendeu? Então, cada objeto dentro do tabuleiro, ele se movimenta de uma forma. Então, o que é estar sob ataque? Estar sob ataque eu não posso ter uma mesma rainha, uma outra rainha, nem na linha, entendeu? Nem na coluna, nem na diagonal. Tá vendo aqui que essas duas aqui, elas estão uma matando a outra? Essas duas que eu circulei aqui. Então, essa é a primeira regra de estar sob ataque. Segundo, somente o custo da busca conta. Eu quero saber qual que é, com quanto tempo, entendeu? A máquina gasta para poder dispor esses caras aqui dentro. Entendeu? Então, esse seria o nosso desafio, né, para poder a gente pensar no algoritmo dessa forma, ok? Então, eu tenho essas possibilidades aqui, ó. Então, problema das 8 rainhas, formulação número 1. Estado inicial, nenhuma rainha no tabuleiro, ok? Não é isso? O estado sec lá não é vazio, ok? Aí eu tenho as primeiras possibilidades. Qual que é a primeira possibilidade? Eu vou ter 64 estados possíveis. Eu vou colocar ela no 1, no 1, 2, no 1, 8, eu vou colocar ela em qual posição? A primeira rainha. Ou seja, se eu tenho um tabuleiro 8 por 8, eu tenho 64 posições possíveis para poder soltar ela aqui dentro, ok? É isso que ele está falando ali, certinho? Então, eu posso soltar ela em qualquer posição aqui. Obviamente, nós somos seres humanos, a gente sempre começa já com alguma estratégia. A máquina aqui, ela não começa com uma estratégia. A não ser que você, programador, induza ela e programe para que ela comece com alguma estratégia. Porque você já conhece o problema, entendeu? Mas vamos esquecer essa situação, tá? Aqui ela começa do zero. Beleza. No segundo estado, ela tem a possibilidade, a segunda peça que eu vou colocar no tabuleiro, ok? Eu não posso mais pensar naquela primeira, eu tenho que pensar agora na segunda. Ela possui as mesmas possibilidades das outras 64 estados possíveis da primeira peça, mais os 64 vezes, né, na verdade, os 63 posições possíveis da segunda peça. Então, a primeira peça, ela tem 64 campos que ela pode ficar. A segunda peça, ela tem 63 campos no qual ela pode ficar. Se eu multiplicar essas duas, porque eu estou trabalhando com probabilidade, com estatística, eu não somo esses caras, eu multiplico, porque elas vão estar concorrendo, ok? No terceiro estado, na terceira peça, eu vou ter os 64 estados da peça número 1, eu vou ter 63 estados da peça número 2, 62 estados da peça número 3. Então, eu vou multiplicar esses três valores para eu saber quantas possibilidades a máquina vai ter que testar. Entendeu? E você vai fazer isso daí até atingir a 8ª rainha. E aí você vai mensurar o tamanho do problema que você tem na mão. Se você fizer essa conta, você vai ter 64 vezes 63 vezes 62, vezes 57. Entendeu? Esse número vai dar um número de aproximadamente 1,8 vezes 10 elevado a 14. Você tem 1,8 e depois vezes 10, depois 14 zeros à sua direita, para você ter uma noção do tamanho de probabilidades que você vai estar o quê? Trabalhando aqui. Ok? Então, essa é a formulação do nosso problema. Então, eu tenho o estado inicial, aí eu vou ter os operadores. Então, eu posso adicionar uma rainha a qualquer quadrado vazio. Eu posso, não significa que vai fazer parte da minha solução. Porque se eu adicionar ela num quadrado que esteja vazio, mas que ela está cruzando, né? Ela está sob ataque de outra rainha, esse cara é uma solução o quê? Inválida. Dentro das possibilidades de soluções, esse cara é uma solução o quê? Inválida. Então, eu vou ter que ter esse teste dentro do meu algoritmo, que eu vou chamar isso de o quê? De operador, ok? E meu teste objetivo anterior não era estar em Bucareste? O meu teste objetivo agora é um pouquinho mais complexo. É o quê? Eu ter as 8 rainhas dispostas no tabuleiro sem estar sob ataque mútuo, entendeu? Então, eu tenho que responder essa pergunta. As minhas 8 rainhas estão no tabuleiro sem eu estar sob ataque mútuo? Se sim,
é uma possível solução. Se não, eu tenho que ir para a próxima. Até eu chegar, isso aí vai ser o nosso critério de parada, ok? Então, eu tenho que trabalhar em cima dessas possibilidades. Eu posso, estado inicial, nenhuma rainha no tabuleiro, né? Isso daqui é a formulação a segunda forma de pensar. Tá bom? Operadores, eu vou adicionar uma rainha a qualquer quadrado da coluna, sempre mais à esquerda, que não contém nenhuma rainha. Você está vendo que eu já, no meu operador aqui, no meu if lá, eu já coloquei mais complexidade aqui de programação? O meu teste objetivo continua o mesmo. Porque se eu colocar ela disposta sempre, entendeu? À esquerda do quadrado, mais à esquerda possível, entendeu? Mais próximo da borda possível, que não esteja sob ataque, eu diminuo consideravelmente a quantidade de testes que eu tenho que fazer. Nesse primeiro, eu tenho que testar 1,8 vezes 10 elevado a 14, a 14ª. Aqui eu tenho que testar 1,8 vezes 10 elevado a 14ª, eu vou testar 1,7 vezes 10 elevado a 7ª. Já diminuiu quase a metade das possibilidades. Só deu ajustar e colocar a minha peça no tabuleiro. Coloquei lá, eu vou colocar, sei lá, aqui, depois eu vou colocar aqui, depois eu vou colocar aqui, depois eu vou colocar aqui. Sempre o mais à esquerda possível do tabuleiro, ou sempre a mais à direita. Se você for destro ou canhoto, você pode escolher. Beleza? Aí, então, em vez de eu ficar formulando toda vez uma possível problema, ficar sempre pensando nisso daí, entendeu? Eu faço um trabalho de pensar disso, ok? E depois que eu fizer isso, eu tenho que conseguir conceber, entendeu? Algum tipo de método de busca em cima desses dois cenários que eu coloquei, ok? Então, esse primeiro aqui, eu estou pensando ele, modelando ele do ponto de vista da matemática, para saber se é factível, se vai ser executado rápido ou não. Agora, eu tenho que transformar essa segunda fórmula minha, não tem segredo, eu tenho que ficar experimentando. Eu tenho que transformar ela em um método de busca, até que eu encontre o estado final desejado. Então, eu tenho duas formas de fazer esse método de busca em cima do problema da minha rainha. Eu tenho a busca exaustiva, ok? Que eu vou testar todas as possibilidades, igual eu estou falando para vocês aqui desde o início. O que eu estou falando para vocês aqui desde o início é uma busca exaustiva. Você testa todas as possibilidades e traz a solução. Então, você não sabe qual é a melhor, né? Qual que é a melhor, mas você consegue atingir o estado final que você deseja. Quanto tempo isso vai durar, eu não sei. Se o seu algoritmo já soltar essas peças de uma maneira já que você tem a sorte, entre aspas, de já chegar rápido numa solução, beleza. Mas, se você partir para uma solução dessa busca de todas as possibilidades e ele está indo dando uma volta lá, então ele vai demorar um pouco mais. Você não tem garantia. Entendeu? É você que vai deixar o algoritmo testando todas as possibilidades. Se ele começar a testar as possibilidades que são mais rápidas, entendeu? Que tem maior garantia de sucesso, talvez esse algoritmo seu ele resolva rapidinho. Beleza, essa daí é a busca que a gente chama de busca exaustiva. Existe uma outra busca, que é o que nós vamos tentar trabalhar, que é uma busca baseada em heurística. Heurística é uma informação. Vocês lembram quando a gente estava definindo lá o que era uma heurística, né? Então, é uma busca baseada em informação. Então, eu vou primeiro, antes de mexer na rainha, antes de ficar colocando ela aleatoriamente em todas as posições, eu solto uma rainha, entendeu? Aí eu vou estimar qual que seria o próximo melhor nó que eu poderia expandir para a próxima rainha. Aí, para isso, eu tenho que ter uma função matemática que faz esse cálculo. Então, a busca heurística, ela pode demorar tanto quanto a busca exaustiva quanto a busca cega. Mas, na busca heurística, você tem uma probabilidade de chegar numa solução, entendeu? Que seja mais rápido que a anterior. Entendeu? E você consegue chegar numa solução, teoricamente. Entendeu? A busca exaustiva e a busca cega, ela pode até chegar, mas pode ter situações de problema que ela não chega. Ok? Ela não chega por alguma limitação de máquina, por alguma limitação de tempo, ela não chega por alguma limitação. Ok? A heurística, você sempre faz um passo e recalcula tudo à sua volta e faz o próximo passo, recalcula tudo à sua volta
e faz o próximo passo, guardando a memória disso daqui. Entendeu? Então, essas funções heurísticas, elas são baseadas em conhecimento. Ok? Então, se eu nunca ouvi falar de xadrez, se eu não sei como é que funciona o xadrez, e eu vou resolver um problema de xadrez, a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar conhecimento sobre o xadrez. Eu tenho que buscar heurísticas, entendeu? Melhores práticas sobre o xadrez, para depois eu tentar tratar e resolver esse problema. Ok? Então, seria essas duas formas, entendeu? Genéricos aí de busca, né, de algoritmos que você pode estar aplicando. Ok? Então, esse daqui já é um outro exemplo. Eu vou parar por aqui e eu vou pedir encarecidamente que vocês tentem pensar num algoritmo, só com as informações que vocês têm aqui, para resolver o problema da rainha. Quando vocês desistirem de pensar nisso, exercitar isso, não sei se sua paciência é curta ou se sua paciência é longa, aí você entra na internet e pega esse algoritmo em Java. E aí, na aula que vem, a gente escolhe um aqui aleatório, e esse um que eu escolhi aleatório faz a apresentação do código. Não precisa explicar e detalhar o código. Né? Se você não tiver entendido o código, não tem problema, tá? Mas você só traz uma proposta de que alguém está rodando aquele algoritmo e você acha que resolveu. Beleza? Então, nós vamos praticar em cima dessa situação. Eu vou encerrar a gravação e vou abrir os espaços para pergunta. Obrigado a todos.